voltamos com alegria para apresentar o programa Unicresce no Ar, edição 1238, ano 26, e o tema de hoje, a convocação e a oferta santa. Eu falava, a princípio, sobre a falta de responsabilidade dos supostos seguidores de Jesus nos dias de hoje. Pessoas que se encostam ou acostam numa igreja e não fazem nem ficha, não querem compromisso. Pessoas que são desiludidas, desenganadas, elas são desmotivadas por muitas coisas que acompanham, que acontece, que contemplam, e elas vão se desmotivando e ficam duvidando da seriedade das pessoas, ficam duvidando e ficam numa situação muito difícil, porque nós, meus amados irmãos, cada um de nós lidamos com um bem intangível, de valor inestimável, que é a nossa vida, a nossa alma. Eu vou prejudicar minha alma por causa de alguém que dá mau testemunho? Eu vou prejudicar minha alma por causa de alguém que não tem temor de Deus? Eu vou me prejudicar por causa de alguém que se aproveita da simplicidade das pessoas, num certo aspecto, da inocência? Porque tem gente que é inocente, tem também o inocente útil, aquele que não se informa, parece que todo mundo é bonzinho, tudo está certinho, e estas pessoas vão se deixando levar. Ora, eu nunca aceitei isto na minha vida e nem achei normal alguém aceitar. Eu parto do objetivo e do argumento mais simples possível. Você sabe escolher tudo da sua vida, você escolhe a pessoa, começando com a instrução, escolhe a escola que vai estudar, escolhe a profissão que quer exercer, escolhe o lugar que vai morar, escolhe a pessoa com quem casar, escolhe a churrascaria, a casa de festas lá, o buffet onde vai comemorar suas festas de aniversário, casamento, aniversário de filhos. Você escolhe tudo que diz respeito ao seu bem-estar. E a sua sorte espiritual, a sua vida eterna, você deixa na mão de um pastor, na mão de um padre, na mão do papa, na mão de quem quer que seja, é, no mínimo, uma irresponsabilidade pessoal. Você tem que se identificar com nosso Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho, observar, congregar, observar, sim, o andar da igreja, o comportamento, a marcha dos fiéis, podíamos assim dizer, mas ficar numa posição de indefeso, de indigente espiritual, os outros fazendo tudo e você no anonimato, isto não é sabedoria, isto é irresponsabilidade. Nunca fui irresponsável, eu soube tomar decisões e assumir essas minhas posições, e hoje eu instruo pessoas. Você sabe escolher tudo para você e quer que o sacerdote escolha o seu destino eterno, ele vai levar você para o inferno com ele. As músicas que fizeram criticando o Lula, uma delas que eu assisti rindo, diz que ele é mais honesto do que Chico Xavier. Chico Xavier entrou para a história, para o cancionário popular, o cancioneiro popular, fazendo canções elogiando a sua pureza. Pureza de que diabo? Pureza de adorador de Satanás, pureza de quem invoca os mortos demônios. Que pureza é esta? Mas está cheio de seguidores. Mas isto não é sabedoria, isto é loucura. O nosso tema, a convocação e a oferta santa. Deus chama e Deus orienta e Deus responsabiliza. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. O pastor me enganou. O padre me enganou. Você é responsável diante de Deus. Você é responsável diante do céu. Você sabe escolher tudo da sua vida, então escolha o bem. Sirva o Senhor. Tenha compaixão de ti mesmo. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras
do nosso Deus. O nosso texto, meus amados irmãos, é Números 29, um texto que nós vamos ler e vamos aprender juntos nesta leitura maravilhosa. Números 29, de 1 a 11, onde vamos fundamentar este tema, a convocação e a oferta santa, na instrução continuada do Senhor a Moisés. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3 medidas para o novilho, 2 décimas ou medidas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e da oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimento, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 medidas ou décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações do holocausto e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, estamos em tua presença, lemos a tua palavra e oramos a ti, Senhor, suplicando pelos nossos ouvintes e internautas. Abençoa cada um, guarda, meu Senhor, os nossos irmãos que nos acompanham nas emissoras, abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores e recompensa com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o ensinamento da palavra de Deus que eu quero partilhar com vocês neste tema, a convocação e a oferta santa, é que Deus não tem adoradores anônimos, Deus não tem adoradores irresponsáveis, Deus não se agrada, Deus não se deleita em adoradores aventureiros, até porque, para mim, o sujeito pode ser um adorador espaçado, aquele que até dá uma veneta, vou para a igreja, chega lá, aí às vezes vai levando. Eu já conheço situações assim, o sujeito passou um tempo sem ir, quando foi levar um monte de dinheiro, estava juntando em casa o dízimo dele. É um tipo de fidelidade que nós questionamos. Eu questiono como é que um adorador do Filho de Deus, uma pessoa salva, uma pessoa que se considera seguidor de Jesus Cristo, não tem prazer em estar junto com os outros adoradores, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Mas, irmão Freire, existe uma dificuldade. Eu nunca fiz isto, ainda não participei e tal. Sim, mas tudo tem o primeiro momento. A nossa vida cristã, ela tem passos iniciais como a nossa vida social, a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal. Nós temos, por isso é que nós temos a atenção, determinada atenção
com o que nós chamamos de novos convertidos, ou em alguns lugares são neoconversos, são iniciantes, são principiantes, mas aquele que está começando a andar no caminho do Senhor. Ele precisa de boa orientação, um discipulado. O que é o discipulado? São, digamos, lições nas quais ele participa para se inteirar, para tirar suas dúvidas. Eu faço isto. É necessário. Em alguns lugares o sujeito não tem assistência nenhuma, o batismo é na hora que ele decidir, desceu as escadarias, tomou um mergulho, sai. Não é prudente batizar a pessoa sem consciência, sem conscientização. Não é prudente. Nós precisamos transmitir para as pessoas que elas precisam entender o propósito de Deus, a palavra de Deus. Não é prudente simplesmente arrebanhar sem instruir. Aliás, isto, pelo contrário, faz muito mal. Olha, eu não tenho compromisso com ninguém, não quero compromisso. A esta altura da vida, afinando o pescoço para cair a cabeça, eu não tenho compromisso com ninguém. Alguém acha estranho, porque eu sou pastor dentro da Assembleia de Deus, uma grande igreja, muito organizada, ministerialmente falando. Nos últimos anos, passou por um processo gigantesco de desenvolvimento e administração, é uma beleza, e eu estou ali. Não crio problemas, não me deixo fazer a cabeça com coisa que alguém possa trazer. Existe uma espécie de fome canina, quase uma miséria no pensamento, tem que trazer. Importar experiências, traz da América do Norte, traz da Índia, traz não sei de quê. Eu não preciso de nada a não ser as Escrituras. Na verdade, me sinto muito bem com o meu kit assembleano, a Bíblia Sagrada e a harpa cristã. E questiono os resultados do que está acontecendo com muitos, que é uma espécie de inquietação espiritual. Inquietação espiritual. Eu questiono isso, mas dentro do meu trabalho, eu não dou satisfação e nem peço orientação para alguém estar. Será que não? O que eu faço com consciência, eu faço com segurança e jamais afrontei quem quer que seja, no sentido de provocar, não respeitar a autoridade e tal, mas me dobrar, me dominar. Não, a palavra é esta é a palavra de Deus. Não há lugar para irresponsáveis, para crentes irresponsáveis. Estão criando uma geração de irresponsáveis. E aqui eu vou mencionar as seitas que se sobressaem. No Brasil hoje ninguém sabe mais quem é quem, mas essas coisas imundas, crescidas aí, do Edir Macedo e de seus afiliados, ou de seus desafetos, que cada um que sai amaldiçoa e pragueja o outro. Esses animais nocivos à fé do Brasil, eles estão fazendo um mal tão grande que as pessoas que se envolvem nas organizações deles nunca conhecerão Jesus. Nunca, jamais conhecerão Jesus. Pode escapar aqui, um acolá. Pode escapar, um aqui, outro lá. Pode escapar desta malha de Satanás, desta rede de ilusões que eles criaram. Então, o que acontece é que as pessoas, eu visitando, evangelizando, o sujeito disse, não, eu disse, o senhor, eu tinha convidado ele para a minha congregação, para ir lá visitar, e ainda tinha brincado, pode deixar a carteira em casa. Aí voltei lá, uma semana, 2 depois, ele disse, não, eu reiniciei meu tratamento. O irmão que estava comigo ficou pensando que ele estivesse falando de uma doença e que tivesse voltado do hospital ou a clínica. Não, o tratamento dele é a corrente feita por Satanás com o nego gesso que eles apelidaram de Jesus, lá pelo...
Eles são adoradores do diabo. E eles comprometem as pessoas. E não deixa essas pessoas tomar conhecimento da verdade. É só ilusão, é uma coisa ilusória. Mas, com base na leitura que fizemos, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, no Antigo Testamento e no Novo, não reconhece adorador irresponsável. Eu vou quando eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Não. Semelhantemente, Números 29:1. Tereis santa convocação no 7º mês, no dia 1º do mês. Deus tem regras, Deus tem instrução, Deus tem orientação. Hoje é dia 1º do mês, é o 7º mês, e dia 1º eu não quero não, só vou amanhã. Ia de graça, perder tempo, porque Deus tem instrução, Deus instrui. Somos instruídos pela palavra. Nenhum trabalho servil fareis, ou seja, isto é um Shabá, é um dia de sábado, mas é o dia 1º, então é sábado, todo dia 1º é sábado? Para Deus, sim. Todo dia 1º do 7º mês era dia de Shabá, descanso, sábado, nenhum trabalho material deveria ser feito. Era dia de chamar para a festa jubilosa, o sonido da trombeta soava e reunia os adoradores. Aí o Senhor determina o sacrifício, o holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecidos um novilho, um carneiro, um novilho, um boi crescido, um novilho, um carneiro de qualquer idade, e 7 cordeiros de 1 ano. Os critérios de Deus. Não existe lugar para crente irresponsável. Não existe lugar para crente mesquinho e irresponsável. Eu vou quando eu quero, eu faço se quiser, eu não dou satisfação a ninguém no tocante às coisas sérias da palavra de Deus e da igreja do Senhor. E eu vou do meu jeito. Quem gostar é assim, quem quiser é assim, e não pode ser assim. Mas o irmão mesmo diz que não dá satisfação. Não dou satisfação para renunciar ao que eu aprendi e o que eu ensino. Eu aprendi de homens de Deus, aprendi nas Escrituras, e ensino isto e transmito isto, e não tem quem mude. Claro, também eu desfruto de uma posição extraordinária dentro da minha igreja, além de existir qualificação em meus ministros, pelo fato de eu estar com eles há 48 anos, ninguém tentaria me impor qualquer coisa. Então, meus queridos, é a oferta de Deus. Mas, irmão, e essa oferta tem que ser dinheiro? Hoje é. Hoje é dinheiro. Faz-se uma convocação, prega-se uma história mentirosa, convoca e exalta lá um demônio que eles apelidaram, sei lá, eles têm sua vocação de demônios, inclusive livros para ensinar sobre os demônios eles têm. Este bispo maldito do Brasil, ele é escritor, ele quer entrar na Academia Brasileira de Letras Mortas. Vende um livro, obriga lá a sua trupe de animais a comprarem, e é incrível aí, nada a perder, ou seja, nada a ganhar. Não vai ganhar é coisa nenhuma, ganha dinheiro e morre o infeliz. Ganha dinheiro e apodrece no pecado, na corrupção, na maldade e na falta de respeito. Quem é que respeita aquela coisa? Então, mas o senhor hoje tirou para ofender e para atacar? Não, eu estou comparando situações. A palavra de Deus ensinando adoradores a serem dignos e as seitas diabólicas pressionando por dinheiro. A palavra de Deus tendo critérios e as seitas diabólicas sugando as pessoas até não ter mais nada e depois abandonar como uma embalagem de veneno. Não serve para nada.
Os que saem de lá, saem arruinados, arrasados, liquidados. Parece embalagem de veneno. Não acredita em nada, porque lá foi maculado, explorado, sofreu um estupro mental. E nós vimos aqui, meus amados, no versículo 5 deste texto, nós lemos Números 29, de 1 a 11, alguém que começa a ouvir pelo meio de, rapaz, bicho, tem um cara doido aí, valente. Não é, tem que entender. Na verdade, eu não falo para idiota, eu falo para quem tem entendimento. Mas este versículo 5, meus amados irmãos, aqui fica claro o compromisso. Versículo 5. Um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. O que é todo mundo, até os ateus que não acreditam em Deus nem na Bíblia, eles falam do bode expiatório. Ei, rapaz, tu viu o que fizeram com o fulano lá na firma, tá? Rapaz, pegaram ele para bode expiatório. Tu viu o que fizeram com aquele vereadorzinho lá na Câmara? Rapaz, foi o bode expiatório da Câmara. Você viu o que aconteceu com aquele senador? Rapaz, bode expiatório. O primeiro senador que foi preso. Agora vai começar, apesar dos desastres aí da política, a gente sabe. O primeiro senador que prenderam ano passado, aí eu ouvi, li em tudo que foi veículos de comunicação que eu tive acesso, bode expiatório. Pegaram o Delcídio do Amaral para bode expiatório, porque todo mundo ouviu falar do bode expiatório. E o que era o bode expiatório? Era um animal que não sabia do pecado daquela pessoa e ia pagar por aquela pessoa, diferente do senador que roubou junto com o Lula o tempo todo e não ia pagar pelo Lula, não, ia só pagar pelo seu problema mesmo. Resultado, meus queridos, aqui nós temos a instrução da palavra de Deus, um bode expiatório pelo pecado, um bode expiatório para limpar você da mancha do pecado. Era um recurso que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, utilizou no Antigo Testamento, educando Israel e as nações, para um dia oferecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, e nos habilitar como adoradores e como filhos de Deus, nascidos pela fé, nascidos da água e do Espírito, nascidos de novo, como Jesus ensinou, João 3. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos entender, não existe lugar na obra de Deus para indiferença, irresponsabilidade e faz de conta. O que Deus ensinou aos seus adoradores no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento sem lei, sem imposição, está escrito para nós. Apóstolo Paulo, cuidadoso, zeloso e também preocupado com os necessitados, com os carentes, ele passa não era uma ordem, era uma sugestão. Olha, no primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, porque no primeiro dia da semana era realmente o primeiro dia da semana, não era chamado de domingo ainda, como os outros dias não eram chamados de feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, essa coisa aí, isso é histórico. Então, no primeiro dia da semana, quando vocês estiverem reunidos na festa do amor, no culto ao Senhor, comemorando a vida ressurreta do Filho de Deus, tirem uma contribuição e vai juntando, vão separando, guardando, para quando eu chegar aí, não haver nenhuma mudança. Não vai, aí chegou e mandou, baixou uma regra para tirar dinheiro. Não. Quando eu chegar aí, não vai mudar nada. Vocês vão tirando, vão guardando, e quando eu chegar aí, vocês determinam quem vai levar para os necessitados, os santos necessitados, os santos pobres. Então, nós aprendemos na palavra de Deus. Quem aprende a palavra de Deus deve ensinar a palavra de Deus, ensinar com segurança, assim como eu faço. Louvo a Deus. Tenho pouquíssimo, mas o que eu tenho eu entrego. O pouco conhecimento que eu tenho, eu transmito, e transmito assim, desassustadamente. Existe lei? Existe. Existe lei da imprensa? Existe.
Existe possibilidade de uma resposta e de um processo? Existe, mas a verdade é esta: o nosso Deus não trabalha com delinquência espiritual. Delinquentes espirituais, assassinos da alma humana, verdadeiros embusteiros, usando o nome de Jesus e dando doutrina de nego gesso. Não, não, não. O Senhor Jesus merece respeito e os seus adoradores merecem ser instruídos, orientados. Nós louvamos a Deus, meus amados. Eu louvo a Deus porque sei o que estou fazendo, o que estou dizendo, e se não soubesse, deveria ter morrido já. Porque são 45 anos aprendendo e ensinando, ensinando e aprendendo, 45 anos de dedicação e disposição para ir até o fim. O fim pode ser hoje, daqui a 5 ou 10 anos. Não tenho a menor preocupação com a minha própria vida. Meu desejo é fazer isto, e estou fazendo com a graça que Deus me deu, os parcos recursos e o apoio de alguns consagrados, algumas pessoas que consagram suas vidas e seus bens ao Senhor Jesus. Bendito Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor, suplico pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, guarda cada um, dá vitória, ajuda, Senhor, opera na vida e no coração dos meus irmãos, no meu coração. Senhor, na nossa congregação, guarda os meus amados irmãos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para todo sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, saúdo-vos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltarei amanhã. E logo mais, às 21 horas, ainda hoje, estaremos na Rádio Vida 102,9. A partir do dia 26 haverá novo prefixo e nós divulgaremos aqui. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.